Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação a todos vós que estáis aqui no adro da Igreja de São Miguel e Travassou, no Arciprestado de Águeda, na Diocese de Aveiro, e também a todos aqueles que estão no nosso país ou que estão no estrangeiro e que também nos acompanham, não só através desta nossa transmissão, mas também da NET Rádio Católica, que mais uma vez está connosco a retransmitir a nossa Eucaristia para mais longe. E eu, se calhar, começava até por dizer aquilo que alguém que está em São Paulo, no Brasil, nos diz: que a chuva não vos disperse daquilo que é mais importante, daquilo que é o mais importante, como diz o Evangelho de hoje. E é com este espírito que hoje somos convidados precisamente a analisar aquilo que é fundamental na nossa vida. E para isso, e porque nem sempre valorizamos o essencial, porque nem sempre damos importância ao importante, vamos reconhecer as coisas insignificantes que viraram importantes sem o ser. E por isso confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, compaixão, piedade de cada um de nós, também, como aqui diz a Marta, que está a pedir que se reze por um familiar que tem Covid, perdoa os nossos pecados de insensibilidade de outra ordem e nos conduza a todos à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçam, acomodem-se da melhor maneira, sabendo que alguns têm de ficar de pé, mas os que puderem acomodar-se de outro jeito mais cómodo, façam um favor. Eu chamo a atenção para esta primeira leitura
que nós vamos aqui escutar, porque acaba por nos dizer que às vezes o importante está em coisas que nós descuramos, que nós não valorizamos. Mas o melhor mesmo, escutemos o que a irmã tem para dizer. Leitura do livro do Êxodo. Eis o que diz o Senhor: não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egito. Não maltratarás a viúva nem o órfão. Se lhes fizerem algum mal, eles clamarem por mim, e escutarei o seu clamor. Inflamar-se-á a minha indignação, e matar-vos-ei ao fio da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive junto de ti, não procederás com ele como um usuário, sobrecarregando-o com juros. Se receberes como penhor a capa do teu próximo, terás de lhe devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o que ele tem para se cobrir. É o vestuário com que cobre o seu corpo. Com que dormirá ele? Se ele me invocar, escutá-lo-ei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Eu vos amo, Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Meu Deus, auxílio em que pus a minha confiança, meu protetor, minha defesa e meu salvador. Na minha aflição invoquei o Senhor e clamei pelo meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Senhor, vós sois
deixar que eu diga que esta leitura que vamos agora escutar é tirada do primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Esta leitura que São Paulo escreve aos cristãos de Tessalónica, na Grécia, aos tessalonicenses. E é importante perceber que ele esteve lá a pregar, as coisas correram-lhe mal, houve perseguições, ele teve que fugir, São Paulo, teve que fugir para não ser morto, e deixou abandonada a comunidade. E depois enviou um amigo que lhe transmitiu aquilo que tinha visto, que era uma comunidade viva. E São Paulo fica todo contente e escreve esta carta que vamos ouvir. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vós sabeis como procedemos no meio de vós, para vosso bem. Tomaste-vos limitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra no meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. E assim, vós tornastes exemplo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Porque partindo de vós, a palavra de Deus ressoou não só na Macedónia e na Acaia, mas em toda a parte se divulgou a fé em Deus, de modo que não precisamos falar sobre ela. De facto, são eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos juntos de vós e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira divina que há de vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, procurei acomodar-vos da melhor maneira, não obstante este tempo instável, vá lá, agora pelo menos não chove. Sejam todos bem-vindos
uma saudação não só para vós que estáis aqui, mas também para todos aqueles que nos acompanham, e alguns estão bastante longe, estão na Austrália, a Isabel, por exemplo, a Clélia está na França, aliás, vim agora a saber que, por uma mensagem que chegou, uma vez que ela está também a assistir à nossa celebração, que é sogra da defunta, que após o funeral, após a Eucaristia, irá ser sepultada, e por isso também para os outros, também para a Suíça, também para todos esses imigrantes que habitualmente fazem parte também já da nossa comunidade. Não esqueço, obviamente, também todos aqueles que estão no nosso país, a quem também endereço uma saudação amiga. Ouçam, eu penso que a palavra de Deus que escutamos, nós aqui, e também já agora uma saudação para os ouvintes da NET Rádio Católica, e também não só, e também para aqueles que nos vão ver mais tarde no meu canal 190619 e também no YouTube. Como eu dizia, sejam bem-vindos, e estava eu a dizer que a palavra de Deus que tivemos ocasião de escutar faz-nos precisamente um apelo para que nós saibamos olhar para aquilo que conta. E aquilo que conta não é aquilo que nós muitas vezes fazemos. Aquilo que conta não é aquilo que para nós às vezes conta. Aquilo que é importante é, de facto, fazendo assim uma sinopse destas leituras, é o amor. Reparem que nesta leitura do Evangelho, que eu tive a ocasião aqui de proclamar para vós e para mim, dizia-se que os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se e um doutor da lei, portanto estamos a falar de um fariseu, um doutor da lei, não porque quisesse saber, mas para o experimentar, aqui não está, mas a ideia era experimentar e depois jogar ao ataque, porque este conjunto de leis eram muitas leis, e quando se diz aqui que nisto se resumem os mandamentos, toda a lei e os profetas, quando a gente está a falar na lei, não estamos a falar na Assembleia da República, não estamos a falar na lei dos advogados, não estamos a falar da lei da Assembleia da República de Israel, o Knesset. Estamos a falar de outra lei. E como vós sabeis, e como já aliás foi dito noutras ocasiões, a Bíblia dos judeus está dividida em 3 partes. A primeira parte tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é deles e que é nossa. Livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A estes primeiros 5 livros que estão na Bíblia, deles, a Tenach e na nossa, a estes livros eles dizem que é a Torá, dizem que é a lei. Quando se fala aqui na lei e nos profetas, porquê? Porque a Bíblia deles tem a parte que eu falei da lei, que são os primeiros 5 livros, e tem os profetas. Para eles é o mais importante. Depois tem uma outra parte que é os escritos. Ora bem, quando de facto Jesus Cristo diz, aqui mesmo ao terminarem, nestes 2 mandamentos se resume toda a lei, eu vou traduzir. Nestes mandamentos resume-se a Bíblia. E isto é muito importante porque, ouçam, nós estamos num tempo em que também, tal como os judeus, há muitas leis na nossa cabeça. Há muitas normas na nossa cabeça. Já, tal como naquele tempo, porque é aquilo que eu disse já em outras ocasiões e volto a reiterar hoje. Quando a gente pensa, pois, estão 10 mandamentos e tal, a lei. Não. Eram 613. 613 mandamentos. 613 recomendações. Porque havia a lei, havia o mandamento, depois havia a explicação do mandamento, depois havia a obrigação de... aquilo que eu digo e que nós já ouvimos muitas vezes, mas deixei que eu repita. Se uma pessoa quisesse pôr em prática todos estes mandamentos, todas estas leis, que eram 613, eu não sei se de facto daria para decorar, quanto mais para pôr em prática. E por isso, porque era difícil, esta pergunta parece inocente. Mestre, então o que é mais importante? São tantas normas, são tantas leis, são tantas recomendações, são tantas obrigações, são tantas proibições. O que é importante? No meio disto tudo,
O que é que se salva? No meio disto tudo, o que é mesmo fundamental? E Jesus responde: amarem. Isto não é... Vamos lá ver. Quando Jesus começa a dizer que o fundamental é amarem, e depois explica amar a Deus e não sei mais quantos, e depois também concretiza. Mas olha, este é o primeiro, o mais importante. Mas há outro. É o segundo, que é semelhante. E aqui é que foi, de facto, a grande novidade. Porque já no tempo de Jesus, os rabis se interrogavam também, uns que achavam que sim, outros achavam que não estava bem, uns que achavam que era mais importante amar a Deus e outros que era mais importante amar o próximo. Nunca ninguém tinha colocado o próximo em pé de igualdade com o nosso Deus. E Jesus Cristo não foge à pergunta. E quando lhe perguntam, então qual destes todos é mesmo o mais importante? Jesus responde aquilo que a gente já sabe em hebraico. Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ezra. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Isto que é a oração que todo judeu reza 5 vezes ao dia, vem depois aquilo que ele quer, aquilo que ele pede. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Isto vem no livro do Deuteronômio. Jesus mostra assim que sabe da Bíblia, mas que sabe também interpretá-la, que era a ratoeira que lhe estavam a colocar. E depois disto tudo diz, entendeis agora? O importante é amar. O importante é amar a Deus. E ouçam, esta dúvida do fariseu, esta dúvida manhosa, maliciosa, é a mesma dúvida que nós temos. A Igreja tem 2020 anos. No meio destes 2020 anos, muita coisa boa, muita coisa má aconteceu. Perseguições. Usurpações. Papas comprados. Papas santos. Gente que discute o que é mais importante para a Igreja. E uns acham que é o casamento dos padres. Uma coisa muito importante, dizem. Outra que é o sacerdócio das mulheres. Porque se não for assim, eu não estou a dizer que não concordo ou que discordo, mas é só de facto, andamos assim nestas questões. E uns, não, o importante é todos os anos eu vou a Fátima. E outros acabam também por dizer outras coisas. Não, no dia 1 de novembro é o dia de ir ao cemitério, mesmo que os finados sejam no dia 2. E por aí fora. E é para nós, não é para ontem, é para nós hoje que a questão coloca-se. Afinal de contas, tu és cristão, porquê? O que é que te faz ser cristão? O que é que te alimenta a tua fé? É estares aqui numa Eucaristia, num dia de chuva, quando seria mais agradável estar em casa? Já não é mau. Já não é mau. Mas não chega. Não chega. E a palavra de Deus hoje vai nos dizer que nós temos que dar este salto. Dar o salto no sentido de perceber que estas coisas ou têm sentido quando passam pelo coração, ou então, se nós não fizermos esta experiência de amor, de encontro com Jesus e, consequentemente, com o irmão, nem amamos Jesus, nem amamos o irmão. E é por isso que na primeira leitura se fala tanto das viúvas, se fala tanto dos órfãos, que eram gente que não havia segurança social e era gente que ficava, portanto, depois numa situação de morte ou coisa assim do género do cônjuge, muitas vezes ficava completamente ao abandono de toda a gente. E depois o que acontecia é que havia sempre leis, como hoje há. Aquelas leis pequeninas, aquelas leis que estão escritas a miudinho. Sim, a viúva deve, de facto, receber a sua contribuição, mas é preciso que, e não sei mais quantos, e não sei quê, estas leis. E por isso é que, de facto, esta questão, quando é colocada a Jesus, Jesus é muito claro. Amar a Deus e amar o próximo. Não se ama a Deus não amando o próximo. E eu digo mais. Deus só se ama quando se ama o próximo, porque não se pode amar quem não se vê. A não ser pelo próximo que tem o rosto de Deus. E é de facto esta a grande novidade que a palavra de Deus hoje nos apresenta, é realmente o grande repto que ela nos faz,
é realmente a grande proposta que nos é lançada. Nós que estamos aqui, o que é que de facto isto nos diz? O que é que de facto é importante para nós? O que é que nós procuramos de facto para alimentar a nossa fé? E como é que a concretizamos? Eu já o disse aqui, de facto, quando uma pessoa de facto vê esta gente que sai lá das Sírias e daqueles lados, paga um balúrdio para arranjar lugar num barco que está sobrecarregado, foge da guerra e morre afogado. Gente que foge à procura da liberdade, à procura de um país melhor, e vivem agora, como eu os vi, deitados ao meio-dia, às 3 horas da tarde, em Atenas, a capital da Grécia, encostados aos vidros e às montras das marcas mais importantes do mundo da moda. É muito fácil dizer, pois, esta gente deve ser acolhida. E se fosse connosco? E se viessem para aqui, para a nossa zona, estando assim neste preparo? É muito fácil dizer que, de facto, temos que amar o próximo. Só que o próximo tem rosto. E tem nome. E é, de facto, este próximo que não está próximo. Não está próximo mesmo estando próximo. Desculpem o trocadilho. É este próximo que está aqui ao nosso lado e que nós não o vemos próximo. Está longe. E, sobretudo, do nosso coração. E é precisamente para nós que estamos aqui que o Senhor hoje nos faz esta proposta de olhar o próximo que, próximo ou não, está e tem que estar ao nosso lado e tem que merecer também a nossa atenção. Que o Senhor Jesus nos ajude a cada um de nós a ser próximo do próximo, para que o amor que Ele propõe faça com que a nossa fé não seja ritualista, mas seja de verdadeira adoração ao Deus que se manifesta em nós e para nós através do irmão que está ao lado. E nós vamos continuar com a nossa celebração, vamos precisamente manifestar e professar a nossa fé. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou, ou foi pregado na cruz, ressuscitou ao 3º dia e que está agora junto de Deus, porque é Deus. Acreditais no Espírito Santo, que é Deus como o Pai e como o Filho, que nos levou a sair de casa para aqui no adro, à chuva, agora com o sol a querer romper, nos trouxe aqui para celebrar a mesma fé. Acreditais na Igreja una, santa, católica e apostólica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Resumidamente, é esta a nossa fé, é esta a crença verdadeira porque enraizada no nosso coração e que nos leva a olhar Deus nos outros, e por isso vamos também pensar nos outros e vamos pensar naqueles que mais necessitam, seja porque estão muito doentes. Eu queria lembrar algumas pessoas em particular, meus paroquianos, que estão gravemente doentes e que eu os queria lembrar aqui. Também queria lembrar a senhora que faleceu, a Elvira, cujo funeral vai ser a seguir. Queria lembrar as vossas intenções. E vamos lembrar outras. E a cada uma delas nós vamos repetir e vamos dizer como refrão: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo,
Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que o nosso Papa, os bispos, presbíteros e diáconos recordem sempre que viver os mandamentos é a melhor maneira de os ensinar, oremos. Para que os cristãos, os judeus e os muçulmanos saibam dizer aos que se voltam para os ídolos que amar a Deus é a verdadeira felicidade, oremos. Para que os homens da ciência e os pensadores encontrem na lei de Deus, dada a Moisés, o segredo da paz e da justiça, oremos. Para que todos os que põem o seu tempo e as suas forças ao serviço dos irmãos mais débeis e pobres, lhes revelem nas suas atitudes o rosto de Jesus, oremos. Para que a participação renovada na Eucaristia não deixe que a nossa comunidade paroquial separe o amor de Deus do amor do próximo, oremos. Também queria lembrar ao Senhor algumas intenções que hoje, devido à pandemia, somos obrigados a fazê-lo hoje. Alguns lembrados pela Irmandade dos Santos Mártires de Marrocos desta paróquia. Nomeadamente, lembramos o Diamantino Moraes da Silva, também a irmã Almerinda Tavares Pinheiro, ainda o José Pinheiro de Lopes, e depois, lembradas pelas famílias, queremos recordar no aniversário a Celina Ferreira de Castro e a irmã Maria Odete e sobrinha Georgina, também o António de Castro Ferreira, de aniversário também de Eurico Alberto Carvalho Sequeira, o Arménio Pires, esposa Anilce e filho Arménio e familiares, também a Maria Lucília Paiva de Almeida e família, e os nossos, que não digo o nome, mas que cada um os lembra no seu coração. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Acomodem-se, por favor. Apresentamos, Senhor, o fruto das sementeiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras. Apresentamos, Senhor, o fruto das sementeiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras. Aceitai todo o meu dia a vontade de viver, o prazer da alegria, a tristeza de sofrer. Apresentamos, Senhor, o fruto das sementeiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia
seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja espalhada pelo mundo, esta Igreja que está aqui, presencialmente, no adro da Igreja de São Miguel, no Arciprestado de Águeda, na Diocese de Aveiro, esta Igreja que está espalhada também pelo mundo, nas pessoas de alguns irmãos nossos e irmãs que estão espalhados e que, mesmo assim, fazem questão também de participar connosco através das tecnologias, desde Austrália, Suíça, França, também da Noruega, no Brasil e também aqui em diversas localidades aqui do nosso país. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, de todos aqueles que estão em comunhão com o Papa, o nosso Bispo, António, o nosso Papa Francisco e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Queria também lembrar ao Senhor não só as intenções que há pouco fiz referência, mas também as nossas. Também as intenções de quem nos vê e ouve e que não está aqui. Acolhei-os a todos, Senhor. Uns que faleceram há pouco, outros há mais tempo. Acolhei-os no amor do vosso coração. E tendo misericórdia também de cada um de nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos cantando. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor
esteja sempre convosco. E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que lavou os pés aos discípulos, eis aquele que se fez próximo do próximo, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Eu darei a comunhão aqui em cima, aos que estão aqui em cima, no auditório. Tomem atenção, por favor, mesmo que o trajeto não seja aquele que estáis habituados por causa da água. Eu depois deles, dos que estão aqui, irei de facto ao adro dar a comunhão a quem o desejar.
sediosa sem água. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. Contemplarmos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. Vale mais que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a nossa presença aqui tenha contribuído para darmos mais e melhor glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os nossos familiares, amigos e benfeitores defuntos, por aqueles que partiram à nossa frente, por esta nossa irmã que vai agora ser sepultada, Elvira. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, apenas uma lembrançazinha que gostava de vos dizer, que tem a ver com, na quarta-feira, irei celebrar a Eucaristia na nossa igreja. Também no sábado eu celebro apenas para os que frequentam a catequese. Eu gostava que fosse para toda a gente, mas a nossa igreja não tem as condições porque é pequena, e mesmo para todos os que andam na catequese temos que inventar quase espaço, mas mesmo assim está salvaguardada a segurança para todos e para todas as crianças. E, portanto, essa Eucaristia, só mais em termos de informação. E irei celebrar em Paradela, no sábado, também a Eucaristia do Dia de Todos os Santos, antecipadamente, lá no adro da Igreja de Paradela. No domingo, como vós sabeis, derivado à pandemia, derivado a todos estes comunicados que a gente vai ouvindo e vendo, também até por parte da nossa Junta de Freguesia,
que refere que o nosso cemitério continuará aberto, mas que salvaguardando sempre aquilo que nós também já sabemos, que é fundamental, que não pode haver agregados no cemitério com mais de 5 pessoas, cada agregado, e também com a distância de todos, e com as máscaras, e com a higienização, e estas coisas todas que a gente já sabe. Independentemente de tudo isso, nós, paróquia, nós, igreja, não iremos ao cemitério, até quanto mais não seja, até porque foi uma orientação dada pelos nossos bispos e pelo nosso bispo de Aveiro em particular. Não iremos ao cemitério, mas se tencionardes ir ao cemitério, procurai de facto ir em alturas em que não esteja muita gente, porque de facto irem todos juntos ao mesmo tempo é a pior coisa que se pode fazer. E amar o próximo passa por estas coisas, e o próximo não são aqueles que estão lá sepultados. O próximo são as pessoas vivas que estão no cemitério. Independentemente de tudo isso, como eu estava a dizer, nesse dia, no domingo, dia de Todos os Santos, eu celebrarei Eucaristia em Espinhel e para a paróquia de Espinhel toda, às 10 da manhã, no adro da igreja. Depois, nesse mesmo dia, às 15 horas, celebro no adro da igreja de Óis da Ribeira. E finalmente, nesse dia, 1 de novembro, dia de Todos os Santos, celebraremos aqui, no nosso auditório, no nosso adro da igreja, às 5 da tarde, que será quase 5 da noite. Eu só peço, até por causa disto também, que se quiserdes e se puderdes, podeis, e se vos lembrardes, podeis trazer cada um a sua vela. Portanto, mas peço outra coisa, é que se puderdes, trazei também alguma coisa para acender a vela, para que não tenhamos que andar ao encontro uns dos outros, deixando de lado aquilo que é fundamental, que é a distância dos 2 metros. Portanto, 5 horas, Eucaristia, trazei a vela e algo que acenda a vela. E mesmo ao meio-dia, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santo